Você que não subiu, eu imagino que não seja adolescente, nem criança e nem júnior, estaremos aqui juntos por mais alguns minutos. Que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Muito bom. Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam, espero que você já tenha achado aí, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga, tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e as repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por este dia tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, congregados. Obrigado, Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez e é isso que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz, o salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Sua casa, congregados como igreja. A Tua palavra diz que é neste momento, em congregação, que o Senhor ordena a bênção sobre as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pelos nossos filhos que já foram para as suas classes. Obrigado pelos professores e professoras que estão ali e vão transmitir a eles uma palavra, um período de realmente aprenderem, crescerem, que o Senhor possa usar a cada um deles, que seja um momento muito especial na vida deles. E que nós aqui também possamos aprender com a Sua palavra e crescermos um pouco mais, porque esse é o nosso objetivo, de sermos cada vez mais parecidos contigo. Que o Senhor prepare o nosso coração, que estejamos abertos e sejamos nesta manhã como uma terra boa, que possamos ouvir e compreender a Tua palavra, para que isso gere fruto nas nossas vidas, em nome de Jesus e amém. Amém? Eu profetizo que você seja como uma terra boa, na verdade que você é uma terra boa. E a Bíblia diz, Jesus explicando ali em Mateus, no capítulo 13, quando ele falou sobre a parábola do semeador, no último versículo, quando ele estava explicando aos seus discípulos o que de fato aquilo significava, ele falou, a terra boa é aquele que ouve e compreende. Então, às vezes nós gostamos de ouvir e saímos daqui com dúvida. Então, se você tiver dúvidas, significa que você não compreendeu completamente. Então, para você gerar fruto, para que isso gere fruto na sua vida, você precisa entender. Como você está aqui na igreja, e nós chamamos esse culto de escola dominical, amém? Então, você está na liberdade de tirar dúvidas. Ah, não entendi essa parte. Então, pergunte e nós vamos procurar esclarecer.
E se eu não souber? Aí eu pergunto para quem sabe. Olha que bom. Mas com dúvidas você não pode sair. Assim você crescerá, todos nós. Não é isso que o texto diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Rafa, que bom vê-lo aqui. Falei com a sua mãe ontem, falei com a irmã Maria ontem, e ela está bem, graças a Deus. Falou que está melhorando, e daqui uns dias nós poderemos ir lá visitá-la, graças a Deus. Já está andando sozinha, comendo sozinha, né? Com alguma dificuldade, mas já está caminhando, evoluindo, graças a Deus. Obrigado a você que orou pela irmã Maria, tem orado, contribuiu. É sobre isso, aliás, que nós vamos falar hoje, estarmos juntos, não é? Como igreja. Antes de nós continuarmos aqui, eu queria que você abrisse mais 2 textos, que você conhece bem. Vamos a Mateus, capítulo 6. Esse aqui você sabe desde criança. Mateus, capítulo 6. Eu vou fazer aqui com você um exercício que nós fizemos ontem, aqui, numa reunião que tivemos. A partir do versículo 9 de Mateus, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu digo por que ele ensinou, porque além de orar, ele falou, no versículo 9 do capítulo 6, portanto, vós orareis assim. Se você puder e se você sabe, eu peço que você declare isso junto comigo. Vamos lá? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Você falou meio tímido. Pode orar o Pai Nosso, não tem problema. Vamos fazer de novo? Sem timidez, tá? Só não pode, eu brinquei com os irmãos, não pode no final você esquecer e fazer. Tá bom? Então Jesus falou, vós, quando orares, orareis assim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma palavra que nós aprendemos ela, talvez a maioria de nós aqui, como uma reza. Não é de falarmos todos os dias e repetirmos, mas essa é uma oração maravilhosa, né? Que Jesus, o próprio Jesus nos ensinou, falando, quando você for orar, ore assim, não é? Agradeça, porque o Pai é nosso, não é? Quando Jesus veio aqui, o Pai era dele, mas ele tinha consciência de que a partir daquele momento, o Pai seria nosso, não é? A Bíblia diz que ele veio como o unigênito de Deus, mas quando ele retornou aos céus, ele já era o primogênito. Por que o primogênito? Porque é o primeiro de muitos irmãos, inclusive eu e você, que fomos inseridos neste reino. Amém? Semana passada o pastor Disseu estava ministrando aqui e ele falou que Jesus é o nosso irmão mais velho. Você lembra disso? Então ele não é mais o unigênito, porque ele não é único. A Bíblia diz que eu e você fomos adotados. Como está escrito isso? Lá em João 1,12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, eu e você, diga eu,
Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê? Então você é filho. Glória a Deus. Se você nunca teve um pai para colocar você no colo e te chamar de filho, Deus diz para você: você é o meu filho amado. Olha que bênção, irmão. Glória a Deus. Nós recebemos essa paternidade de Deus e muitos de nós talvez não tenhamos tido o privilégio de ter um pai aqui físico, por abandono ou por qualquer que seja o motivo, mas Deus nos chama de filhos. Você não é mais órfão. A Bíblia diz: ainda que a sua mãe te abandone, ainda que o seu pai te abandone, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Isso quem diz é Deus para você. Você é filho dele, perdoado, amado, lavado pelo sangue de Jesus. Agora você já não é mais órfão, você faz parte de uma família, a família de Deus. E na oração Jesus continua dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. A vontade de quem? A minha? A sua? A nós? A vontade do pastor Disseu? Não, a vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade dele. Mas e se eu não gostar? Cumpre. Nós não estamos aqui para gostar. Ah, mas eu não gosto muito disso. A Bíblia não diz: se você gostar, faça a vontade de Deus. A Bíblia diz: seja feita a tua vontade. Jesus orando, na terra e no céu. É a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Outro dia eu vi alguém perguntando, acho que naquelas perguntas que vieram ao pastor Nilo, talvez essa tenha sido uma dessas, se não me falha a memória, ou eu vi alguém fazendo alguma pergunta desse tipo em alguma rede social. Quais são, qual é o único pecado? As pessoas indagam muito sobre isso, que não tem perdão. Olha, aqui está um pecado que não tem perdão. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? Segundo esse texto, a falta de perdão. Você fala assim: não, mas eu não tenho problema nenhum, não faço nada errado, mas tem uma pessoinha que eu tenho dificuldade em perdoar. Aí Deus está dizendo, Jesus está dizendo: perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos quem nos deve. Vamos entender essa frase. Significa de maneira muito clara que Deus vai te perdoar ou me perdoar se nós perdoarmos também. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então, a Bíblia diz para você: Deus também não consegue te perdoar. Porque é condicional. Ah, mas Deus entende. Entende o quê? Será que o seu caso é tão especial assim, a ponto de Deus entender, sendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós, tendo sido ele humilhado, chicoteado, sofrido até a morte, e a Bíblia diz morte de cruz? Será que existe alguma condição em que eu e você tenhamos que é pior do que essa? Sendo Jesus, sendo que ele nunca teve cometido nenhum pecado. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Portanto, nenhum de nós teria ou tem desculpa para falar: eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. Porque se nós tivermos essa ação em nosso coração, e eu lhe digo coração porque isso é algo do coração, é algo que você precisa tomar uma decisão. E se você aceita e recebe o meu conselho nesta manhã, que não é meu, mas é bíblico, faça isso urgente. Perdoe se você precisa perdoar alguém. Perdoe, porque
é uma condicional. Ah, mas eu não consigo, então eu sugiro que você se esforce para conseguir. Porque a Bíblia diz: perdoa-nos Deus, ou Pai, Jesus orando, assim como nós perdoamos. Significa que se você e eu não perdoamos, Ele também não nos perdoa. Obrigado, pastor Nilo. No versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, é uma condição. Não há o que fazer. E aí Jesus finaliza dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus estava falando aqui a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus é isso que nós estamos inseridos. Você entende isso? Sim? Nós estamos inseridos em um reino. Nós não fazemos parte aqui deste reino terrestre, não é? Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de maneira temporária, e eu imagino que você possa entender isso. Até quando? Até quando Deus quiser que nós estejamos aqui. Mas os homens estão preocupados, discutindo a política, o mundo e tudo mais. Claro, nós estamos vivendo aqui, temos que nos interessar também por isso, mas na medida certa. Nós não podemos deixar com que isso roube a nossa paz, porque ao fim, os portugueses dizem ao fim e ao cabo, não é? Afinal de contas, a nossa pátria não é aqui. Nós não somos deste mundo. Nós temos algo muito maior, que é o reino de Deus, sobre este que nós estamos inseridos. E nós estamos aqui para servir ao Rei do Reino. E quem é o Rei do Reino? É um homem comum? Não, é Jesus. A Bíblia diz lá, Paulo falando aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou não quis ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E ao final diz que para que ao nome de Jesus, é esse o nome, esse é o que importa. Para que ao nome de Jesus, todo joelho, todo, significa o seu, o meu, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O seu Senhor não é nenhum pastor deste lugar. O seu Senhor não é nenhum homem. E eu não estou dizendo isso para tirar qualquer admiração que você tenha por algum homem, possivelmente. Não é errado. Mas o seu Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei do Reino. E Ele estabeleceu as regras para nós vivermos aqui como igreja. As regras estão estabelecidas aqui nesse texto. E aí depois nós podemos ler o texto de Lucas, quando ele estava ali passeando com aqueles homens, já depois de haver ressuscitado. E é interessante um fato aqui, é sobre isso que nós vamos interagir aqui hoje, nesse tempo que temos, o capítulo 24 de Lucas, e os versículos 30 e 31, a história diz que ele estava caminhando ali com dois homens, no caminho de Emaús, e eles estavam andando e falando: puxa vida, e agora? O que será de nós? O que será de nós? O que faremos? E aí a Bíblia diz então que Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não perceberam que era Jesus, e eles continuaram na sua caminhada ali, conversando, e até conversaram com Jesus, mas sem saber que ele era o Cristo. E a Bíblia diz aí no versículo 30, acontecendo que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E neste momento abriram-se então os olhos, conheceram, e ele desapareceu.
ali, no momento de partir o pão da mesa, no momento de estar em comunhão. E é sobre isso que eu gostaria de tratar aqui conosco hoje. Por algum momento, ou por algum motivo, melhor dizendo, nós, como igreja, e agora não estou falando da igreja de Jesus Cristo, é claro que eu estou falando dessa igreja, mas eu estou me dirigindo exatamente a nós, como igreja local. Por algum momento nós perdemos um pouco aqui na Igreja Batista do Parque América este senso de comunhão. E se você me perguntar, mas o que foi? O que houve? O que aconteceu? Qual é o motivo? Eu não sei. Eu só sei que em alguns anos atrás nós andávamos mais próximos. E agora, talvez, o período da pandemia, não sei. Talvez houve uma troca, né? Muitas pessoas saíram, mas tem muita gente antiga aqui, chegaram pessoas novas, talvez nós estejamos ainda nos conhecendo, mas essa palavra nessa manhã será um desafio a todos nós aqui, para que nós possamos andar mais juntos, de alguma forma. E é interessante perceber que no texto de Atos, ele diz que de alguma forma eles se esforçavam para andar juntos, para ter comunhão. Sabe por que eles se esforçavam? Porque a Bíblia diz assim, no texto que nós lemos em Atos, que eles vendiam as suas propriedades e traziam à igreja para que todos pudessem ter um respaldo, viver minimamente bem e aí sim ter tudo em comum. Eu lhe pergunto, vender as suas propriedades é algo que você pode fazer sem nenhum esforço? De qualquer jeito. Hoje, como se fosse comprar bananas na feira, você resolve vender as suas propriedades. É assim? Não tem esforço nenhum? Vou vender. Me esforcei tanto para ter isso aqui, essa casa, esse terreno, esse salário, e agora simplesmente eu vou vender e vou repartir. É fácil assim? Quem acha que é fácil? Quem aqui que tem muita propriedade e acha que seria facílimo desfazer de todas elas? Por isso que eu digo que houve esforço. Mas eu também não estou aqui, fique tranquilo, para nos intimar a sairmos vendendo as nossas propriedades. Eu estou aqui para nos intimar a esforçarmos para caminharmos juntos. E eu vou dar alguns exemplos para nós aqui sobre isso. E eu espero que ainda hoje nós temos tempo, de maneira prática, nós possamos orar juntos, uns pelos outros, procurando pessoas aqui para falar, meu irmão, como que eu posso andar junto com você e te servir? Porque eu vou lhe falar da importância disso. Nós temos vivido um tempo aqui, e não é de hoje, isso é uma prática que os nossos pastores já têm plantado aqui nesse lugar há muito tempo, de socorrer famílias, por exemplo, socorrer pessoas nas suas necessidades, seja por um motivo de enfermidade, seja por um motivo de moradia, seja por um motivo de mantimento para a sua casa. Acontece que outrora, o pastor Disseu, e eu falo porque eu conheço como as coisas acontecem aqui, estou aqui há 35 anos. Então o pastor Disseu outrora, ele, graças a Deus por isso, com muita sabedoria, com entendimento, ele pegava aqui o pastor Sérgio e mais alguns irmãos que têm habilidades específicas e especiais e falava, vamos ali naquela casa, vamos na casa daquela pessoa, vamos resolver aquilo para ela, vamos fazer aquilo, vamos construir aquilo que está precisando, vamos abençoar ela aqui com uma cesta básica, vamos fazer algo aqui para que a vida dessa família se torne melhor. Isso não é de hoje, isso acontece há 50 anos e graças a Deus por isso. Isso é uma plantação na vida da igreja e eu creio em nome de Jesus que nós continuaremos a fazer isso sempre. Mas acontece que de um tempo para cá, graças a Deus, nós resolvemos envolver a igreja nisso, não é? Talvez ao invés de ficarmos só
com as pessoas da liderança, a gente começou a envolver a igreja nisso. E a coisa mais linda que tem acontecido é que a igreja tem respondido a isso. E quando eu digo a igreja, eu digo você. Olha que benção. Você tem respondido a isso. Isso tem sido algo tão maravilhoso que essa semana, eu comentei isso com os irmãos, uma pessoa nos procurou e falou, olha, eu sei que a igreja, ela não falou o Rodrigo, ela não falou o pastor Disseu, ela não falou o pastor Nilo, ela falou, eu sei que a igreja tem um programa de contribuir com os irmãos que estão passando por necessidade, na enfermidade, por exemplo, e precisam de uma companhia. Irmão, isso é maravilhoso, porque isso é sair da zona de conforto que eu tenho de estar na minha casa, deitadinho lá, talvez descansando ou resolvendo alguma coisa minha, sair dessa situação e ir ter compaixão de alguém que está internado, ou que está precisando de ser levado ao médico, ou que está precisando de alguma ajuda, seja ela qual for. E passar ali um tempo do meu dia, um tempo da minha noite, junto com essa pessoa. E nós começamos a praticar isso aqui, não porque alguém mandou, mas porque a Bíblia diz que nós precisamos ter isso em comunhão. Comunhão não é simplesmente eu aqui junto com um grupo de irmãos e tomar café depois do culto, embora isso seja também um princípio de estabelecimento de relacionamento. E nós precisamos disso também. Outro dia, nós nos reunimos aí de maneira também espontânea com o grupo, e eu compartilhei com eles, talvez, um dos mais antigos aqui, não o mais velho da mesa, porque tem muita gente lá mais velha que eu, sou jovem ainda, mas apesar de jovem, estou aqui há mais tempo, e aí eu falei para ele, você sabe que nós tínhamos durante um tempo um costume que era natural, todo culto, da noite principalmente, a gente saía daqui e ia para casa de alguém tomar café, e lá naquele café a gente ficava, os cultos eram um pouco mais alongados, a gente saía daqui 9 horas, 9h30, 10 horas, e íamos tomar café na casa da pessoa. E não importa o que era o conteúdo do café, podia ser cuscuz, podia ser pão com margarina, podia ter frios, podia ser pizza, podia ser pipoca, podia ser qualquer coisa. Mas o importante é o que se fala à mesa, o tempo de comunhão. E de repente, nós deixamos de, e eu digo nós, estou falando por mim, deixamos de praticar isso. E aí a gente estava com esse grupo, e aí nós falamos, vamos restabelecer isso aqui entre nós? Vamos. E nós falamos, então uma vez por mês, nós vamos sentar junto para tomar café, esse grupo. Esse já está agendado, então o primeiro domingo eu já não posso me comprometer com outro grupo, porque eu já tenho esse. Olha que benção. E se você também fizer isso? E se nós montarmos um outro grupo para o segundo domingo? E se nós tivermos um outro grupo para o terceiro domingo? E se nós fizermos como igreja, que nós fizemos agora pela manhã aqui, que viemos com os irmãos da classe de integração e tomamos um café juntos? Olha que bênção isso. Nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos conhecer as pessoas. Sabe por quê? Outro dia, nós tivemos um aniversário lá na nossa casa, não era da nossa família, nós abrimos a nossa casa para uma outra família, fazer ali um aniversário, e aí foi um dos nossos irmãos aqui, Dorival, está ali. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para conversar com o Dorival. Só que na igreja a gente se encontra e fala, e graça e paz e tal, mas de repente ali em poucos minutos nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E conversando um pouco, você começa a conhecer um pouco mais da pessoa, e ela conhecer um pouco mais de você, e de repente você começa, puxa vida, como esse irmão, como eu posso de repente contribuir com ele comigo, e nós juntos, e nós como igreja contribuirmos com o reino, porque nós estamos aqui para servir ao rei do reino. Nós estamos aqui para servir a mim. Nós não estamos aqui para tirar vantagens próprias, mas nós estamos aqui para ter
unanimidade, como eles dizem aqui, ou unidade. A Bíblia diz que eles eram unânimes. Unânimes no quê? Na comunhão. Se esforçando para caminhar junto. O texto que fala a respeito desses rapazes no caminho de Emaús diz que enquanto eles caminhavam, enquanto nós estamos na igreja, nós não estamos desenvolvendo uma comunhão verdadeira. Mas a hora que eles sentaram à mesa, foi a hora que a comunhão foi estabelecida. A Bíblia diz que nesse momento os olhos deles se abriram e eles perceberam, Jesus está aqui. Sabe, irmãos, nós podemos nos encontrar aqui na igreja todo domingo. Mas eu faço um desafio a todos nós hoje. Nós precisamos andar mais juntos. Talvez nós perdemos alguns batedores assim de bumbo, aqueles que lembram das coisas toda semana. Eu vou citar aqui pelo menos 2, não é? Que eram aí visitadores compulsivos. E aqueles que falavam comunhão, batendo. Imagina, comunhão. Toda semana alguém te lembrando comunhão. Um deles, nosso saudoso irmão Odilon. Quantas vezes o Odilon nos falava, vamos ter comunhão. E ele falava com aquele amor peculiar dele, comunhão, fariseu. Vamos ter comunhão, seu fariseu. E é uma bênção, um irmão que nos abençoou demais. Maravilhoso. Estava aqui conosco todos os anos nos lembrando, comunhão, nós precisamos estar juntos. Ele, o Celso, e acendiam aquela churrasqueira lá. Meus irmãos, aquela churrasqueira ali, alguém já viu uma churrasqueira ali? Sim ou não? Quem nunca viu? Quem nunca viu a churrasqueira, levanta a mão. Pelo amor de Deus, nós vamos fazer um tour agora. Você não viu, nós vamos lá daqui a pouco. Quando acabar o culto, você precisa ver. Francisco, você nunca viu a churrasqueira? Você nunca tomou água aqui, irmão? Do lado tem uma churrasqueira enorme ali. Irmãos, cabe um boi lá. Cabe um boi. Eu vou falar para vocês um negócio. O que tem de churrasqueiro bom aqui, eu poderia citar uns 3. Depois eu conto para vocês, quando tiver só nós sozinhos, para vocês não ficarem cobrando nem do Samuel, nem do André, nem do João. São os bons churrasqueiros, mas depois eu conto para vocês. Nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos gastar mais tempo com as pessoas. Sabe que eu conheci o pastor Jonas de um jeito, mas agora, por causa de uma movimentação orgânica nossa aqui, de repente agora eu tenho, em alguns dias, tido a oportunidade de levar o pastor Jonas ali ao hospital e temos andado 40 minutos, 1 hora, bem cedo juntos até lá, e posso ouvir ele, a sua mãe, falando e conversando, e aí conheço um pouco mais. Eu conheci o pastor Maurício aqui da igreja e a sua família, mas de repente nós passamos algumas noites ali na casa deles, e não só eu, uma série de irmãos. Eu tenho certeza que algumas irmãs aqui conheciam a irmã Maria um pouquinho. E de repente essas irmãs começaram a passar noite com ela, ou dia com ela. Nós conhecemos aqui a família da irmã Daura, aqui um pouquinho, mas de repente nós fomos alguns sábados e domingos e feriados construir uma casa na casa dela. E nós andando ali juntos e percebendo, puxa vida, que coisa legal, conhecer os dons dos irmãos, os pedreiros naqueles que não são pedreiros, os engenheiros naqueles que não são engenheiros, os arquitetos naqueles que não são arquitetos, os pintores naqueles que não são pintores. Mas para isso a gente precisa ter tempo junto. Porque só aqui na igreja a gente não consegue. E eu preciso resolver dar o meu tempo para termos comunhão. Como eu disse, as pessoas se esforçavam. A Bíblia diz que eles saíam da sua zona de conforto, porque não é possível nós lermos ali que eles estavam vendendo as suas propriedades. Meu irmão,
quer mais sair da zona de conforto do que isso? Imagine você que batalhou, que trabalhou, e de repente você percebe alguém precisando. E você fala, eu não posso ficar aqui com os meus olhos fechados, achando que está tudo bem. Esse amor extraordinário precisa ser exalado de nós. Eu não posso ficar aqui achando que está tudo bem, porque está tudo bem comigo, se não estiver tudo bem com os meus irmãos. Eu não consigo enxergar de outra maneira de que a Bíblia fala que há uma prosperidade para quem meditar nesse livro de dia e de noite. E o texto diz, será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer vai prosperar. Meus irmãos, do que serve a prosperidade de qualquer um de nós aqui, se não for para nós olharmos para os nossos irmãos e falar, Nilo, se Deus colocou algo na minha mão, é porque eu tenho que dividir com você. Há um boleto na sua casa que não está conseguindo ser pago? Ah, pastor Luiz, na sua. Ah, irmão João, na sua. Ah, Walter, na sua. Ah, irmã Zita, na sua, alguma necessidade que eu, como igreja, possa, junto com você, resolver? E aí eu vou lhe dar uma notícia. Eu gosto muito quando Samuel fala sobre isso aqui, e ele diz uma igreja que toca na sociedade. Nós precisamos ser uma igreja que toca na sociedade. Você crê nisso? Se um dia isso pudesse acontecer e nós fôssemos abduzidos daqui, eu não estou falando de arrebatamento, mas imagina que a Igreja Batista do Parque América saia daqui e vá para um outro bairro, lá para o Jabaquara. O que os nossos arredores aqui vão sentir? Infelizmente, para nossa tristeza, eu digo que hoje, isso pode melhorar muito e vai, amém? Mas hoje, talvez muitos nem percebam. Porque há pessoas que têm dúvida se aqui é uma igreja. Agora, nós precisamos tocar na sociedade, sim, mas nós precisamos também tocar aqui dentro. As pessoas aqui dentro precisam perceber amor em nós. E esse amor, nós temos aprendido isso aqui desde sempre. Sempre eu ouvi do pastor Disseu isso. Irmão, não adianta você chegar aqui para o teu irmão e falar assim, ah, puxa vida, você está com fome? Ah, que bom, então eu vou orar por você. O que isso vai saciar a fome dele, se eu orar por ele? Nada. Nada. Mas precisa ter algo dentro de mim que mexa comigo a ponto de eu não posso dormir tranquilo sabendo que eu tenho trabalho, que eu estou trabalhando todos os dias e tem um irmão meu desempregado, tem uma irmã minha que não está conseguindo, tem um irmão meu que não está conseguindo pagar as suas contas, tem alguém que não está conseguindo avançar. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos ser uma igreja diferente. A Bíblia fala sobre unidade. Esse texto fala sobre caminhar juntos. Caminhar junto é isso. É eu ter compaixão pela vida do Jairo, pela vida da Geise, a ponto de, puxa, se o Jairo não está bem, eu também não estou bem. Se o Nilson não está bem, eu também não estou bem. Se o Rafael não está bem, eu também não estou bem. Se o Pedro e a Hilda não estão bem, eu também não estou bem. Sabe, irmãos, e a coisa mais linda que nós temos visto aqui, movimentações do tipo, outro dia, falando aqui a respeito, por exemplo, desse trabalho lá com o pastor Jonas, algo simples que nós temos feito aqui. Aí um irmão novo ali falou, eu gostaria de participar disso, como eu posso? Falei, irmão, falei igual quando aquele rapaz perguntou para Felipe, o que me impede de ser batizado?
Aí Felipe falou, bom, se aqui tem água, tem você, pronto, você pode ser batizado. O irmão falou, como eu posso contribuir? O que me impede? Eu falei, olha, se você tem o carro, tem disposição, nada te impede. Olha que benção. E a coisa é tão maravilhosa que essa semana o pastor Jonas mandou uma nova agenda, eu mandei para os irmãos, e quando um irmão chegou e falou assim, eu posso tal dia, eu falei, irmão, já foi. Os irmãos já preencheram a agenda, agora você pode esperar para a próxima. Porque nós estamos aqui com vontade de servir. Nós colocamos lá no grupo das irmãs, olha, tem uma irmã precisando da nossa ajuda. Irmãs que possam passar lá um dia, à noite. Em 15 minutos, 5 ou 6 irmãs já falaram, eu posso tal dia, a outra eu posso no outro. Olha, eu não posso essa semana, mas na outra eu posso. Nós montamos uma escala e eu já respondi à família, olha, está aqui, está pronta. Pronta para servi-los. Aí eles pediram para segurar um pouco. Mas olha que bom, as pessoas estão querendo servir. E servir a quem? Servimos aqui uns aos outros. E eu quero convidar a você nesta manhã, que de repente ainda não está despertado para isso, que nós possamos juntos servirmos. Que nós possamos juntos buscar essa unidade entre nós. Você vai ouvir falar muito disso aqui nos próximos meses. Que nós possamos juntos crescermos nisso como igreja. Porque as pessoas querem ver verdade em nós. As pessoas querem ver que aquilo que é pregado aqui não é apenas com histórias de parábolas, histórias que nós ouvimos falar, nós ouvimos dizer, testemunhos de outras pessoas, mas as pessoas querem ver aqui os testemunhos daqui. As pessoas querem ver aqui a prática da comunhão entre nós. Aí você fala assim, mas eu só posso fazer isso. Olha, meu irmão, o meu pai, ele gostava de uma história que eu acho muito linda. E ele contava o seguinte, que tinha lá uma floresta e estava pegando fogo na floresta. E já tinha se alastrado fogo, e aí as bicharadas foram tudo, os animais, né? Tudo correndo para fora da floresta, porque foi pegando fogo, eles foram saindo. E de repente eles estavam todos ali, os bichos, leão, girafa, elefante, os voadores, todo mundo lá. Só do lado de fora, vendo o seu habitat, a sua casa, pegando fogo. Aí de repente eles viram um passarinho, indo lá, pegar água, vindo lá por cima e soltar uma gotinha. Aí os bichos maiores começaram a rir e falaram, o que você está fazendo aí, você é louco? Que mudança você vai fazer com esse bicadinho de água? E o passarinho falou, eu não sei vocês, mas eu estou fazendo a minha parte. Sabe, irmãos? De repente você talvez não possa fazer muita coisa e eu também. Cada um de nós tem as nossas questões. Mas se a gente não começar, e não é começar com algo grande, é começar com algo pequeno. Se eu posso fazer algo pequeno, eu preciso me esforçar para isso. Eu estava incomodado, por exemplo, e não tem como a gente não falar desses exemplos. Eu estava incomodado nessa questão de levar ali o pastor Jonas, porque eu colocava um monte de gente na escala e eu não estava conseguindo eu me colocar, porque eu não tinha disponibilidade de ficar lá das 6 da manhã até as 13, aguardando ele completar o processo da químio. Aí 2 vezes eu fui e falei, pastor Jonas, você fica aí, e a hora que o senhor estiver finalizando, o senhor me dá um toque e eu peço o Uber. Mas lá como é o nome lá? Heliópolis, lá perto do São Caetano, né? De São Caetano. Não fica barato o Uber. Aí eu falei, puxa, como é que eu posso resolver isso? Aí eu falei com outro irmão que falava, puxa, eu vou lá, eu tenho que ficar a manhã toda, isso não está muito fácil para mim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte,
Como de manhã é fácil para mim, porque eu já vou lá, eu estou perto do escritório, de lá eu já vou trabalhar. E aí eu levo então, e você pega. E aí você fica com a manhã livre também. E é assim, irmãos. De repente eu não posso passar a noite toda com o irmão, mas eu consigo carregar alguém que pode. De repente, eu não consigo salvar aqui o pastor Francisco num boleto de R$2.000, mas eu posso falar, pastor Francisco, tem alguma coisa lá faltando na sua casa? Será que uma cesta básica? Será que o senhor tem um boleto de 100 lá que eu consigo contribuir? De repente eu não consigo, né? Queria eu poder fazer um almoço para a igreja toda. Mas nós temos 2 problemas, não cabe na minha casa. E nós nem temos panela para cozinhar para a igreja toda. Mas, irmão, uma frigideira para fritar 4 ovos e comer um pão com ovo com o pastor Nilo, eu consigo. Ou 6, né? E comer com a família do Francisco, porque tem 2 adolescentes ali. Já tem que aumentar o número de ovos. Você percebe? Aí, às vezes, nós não fazemos porque, mas eu vou oferecer o quê? Né? Eu não sou tão cozinheiro assim como o Edelso, ou o Ezequiel, ou aqui a nossa irmã Creuza, que faz coisas ali maravilhosas. Irmão, tem ovo lá? Tem ovo na sua casa? Eu vou lhe falar, ovo é bom. Ovo frito, eu aceito. Nós precisamos ser mais simples. Às vezes nós falamos, quando eu tiver 3 milhões, aí sim eu consigo salvar os meus irmãos. Não, meu irmão. De repente você não tem 3 milhões ainda, e eu também não, mas nós temos 500 lá. Vamos salvar alguém. De repente a gente não tem uma mesa enorme para fazer um banquete maravilhoso, mas nós temos uma mesa de plástico na nossa casa, e dá para a gente fazer uma sopa. Então vamos ter comunhão com alguém. De repente você consegue startar isso de alguma maneira com algumas pessoas que estão à sua volta. Vamos andar mais juntos. Vamos caminhar mais juntos. Vamos fazer uma visita ali àquela pessoa, para que nós possamos nos conhecer melhor, para que nós possamos ter comunhão e falarmos mais um com o outro. E eu saber um pouco mais de você, e você saber um pouco mais de mim. A Bíblia diz, aqui no texto de Atos, que eles eram unânimes, andavam e tinham tudo em comum. Este era o começo da igreja. E é interessante que a comunhão, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eu vou lhe dar um recado. A comunhão não é para a gente se reunir para falar mal daquilo que tem sido ministrado, mas é para a gente perseverar naquilo que tem sido ensinado. Se tomar café com alguém, se andar junto com alguém, se sentar à mesa com alguém para comer ali qualquer coisa que seja, e de repente vocês se pegam falando mal do louvor, falando mal do pastor, falando mal dos diáconos, eu vou te falar, comece a orar e fala, irmãos, vamos repreender esse espírito de confusão aqui nesta mesa, porque a comunhão não é para isso. A comunhão diz que eles perseveravam na doutrina. E é interessante que ao final do texto diz, todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe quando que a sociedade vai começar a perceber e nós vamos cair na graça deles? Isso será fundamental, porque as pessoas vão começar a partilhar. Puxa vida, olha o que tem naquela igreja. Olha, de repente nós nem chamamos de programa e alguém fala, olha, ali naquela igreja tem um programa. Outro dia o Paulo Henrique ministrou aqui
sobre estar envolvido e comprometido. Quanto mais nós tivermos pessoas comprometidas, as pessoas vão vir não para receber, se bem que alguns virão para receber, mas eu creio que alguns vão falar: eu quero participar disso também. Eu quero passar uma noite minha com alguém que está precisando. Eu quero ir a um hospital, passar uma noite minha com um irmão que está precisando. E de repente você não percebe o valor disso, e eu te digo, só quando você tem uma necessidade que você entende isso. Tem coisas na nossa vida que a gente só percebe quando tem a necessidade. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, e muitas vezes ele tinha que sair e se ausentar, porque ele tinha uma filha com um problema lá no seu... Ela nasceu com algum probleminha. E ele teve muita dificuldade nos 2 primeiros anos dela. E eu me incomodava com aquilo. Olha só que cara folgado. Olha só que cara. Olha só. E criticava ele. Aí um dia o Heitor nasceu. Quando o Heitor tinha 4 dias, nós voltamos para casa. Foi no dia do Natal. Ele nasceu dia 22 de dezembro. No dia 25, a gente voltou para casa. E na terça-feira, dia 26, 2 horas da tarde, o Heitor estava com febre. 5 dias de vida. Febre. O que está acontecendo, né? E alguém tinha me dado um telefone de um pediatra aqui no Parque América, nós fomos lá. Liguei, tinha vaga, a gente foi. Aí quando chegou lá, a médica falou: o que vocês estão fazendo com esse menino aqui de 4 dias? Vai para casa. Eu falei: não, doutor, ele está com febre. Não, dá um alívio, alguma coisa assim, vai para casa. Eu falei: doutor, ele está com febre, põe a mão nele. Não precisa pôr a mão nele, não. O menino dessa idade tem que estar em casa. Eu falei: a senhora pode pôr a mão nele? Aí quando ela pôs a mão nele, ela falou: nossa, corre para o hospital. Eu falei: muito obrigado, agora você me deixou tranquilo. A Nádia já quase morreu. Nós entramos no carro e fomos. E aí eu comecei a perguntar para os amigos, para o André, para o pessoal do trabalho, qual é o hospital pronto-socorro mais próximo. A gente não usava, não tinha criança. E esse rapaz falou para mim: vá no São Luís do Morumbi. E nós fomos ao São Luís lá do Morumbi. Porque ele tinha nascido na maternidade Santa Joana, e a maternidade Santa Joana, eu não sei se isso já mudou, mas há 17 anos atrás ela não tem pronto-socorro. Ela só é maternidade. Saiu. Mas o São Luís não, eles têm o retorno, pronto-socorro e tal. E aí nós fomos lá. E no fim ele foi feito lá um monte de exame para saber o que era. Ele era tamanho da garotinha do Sérgio. Desse tamanho. Cabia dentro de uma caixa de sapato. Dobraram ele, tiraram líquido da espinha, um monte de coisa. Mas enfim. Aí quando eu saio lá fora, enquanto a Nádia estava lá, sabe quem estava lá? Foi lá só para ver se estava tudo bem. O cara que eu criticava, que tinha problema com a filha dele. Quando eu vi, obviamente eu comecei a chorar, falei: cara, obrigado. Ele falou: não, só vim aqui para ver se está tudo bem. Sabe por quê? Porque quem passa é que sabe. Talvez eu nunca tenha percebido tanto valor em passar a noite com alguém no hospital. Mas só se sabe quantas vezes o irmão Oswaldo pegou a perua da igreja para levar irmãos no hospital. Talvez você não tenha conhecido o irmão Oswaldo. Ele era um guerreiro aqui desta igreja.
Quantas vezes ele pegou a perua para levar irmãos no hospital? E talvez eu nunca dei valor naquilo. Mas quando nós passamos isso, quando nós precisamos, quando nós vemos como é bom, não é, Rafa? Ter alguém na sua casa e falar: o que eu posso fazer aqui? Posso limpar a casa? Porque vocês estão tão atarefados aí com a doença dessa pessoa. Tem um tio meu que não é crente, irmãos. Ele não é crente ainda. A família, praticamente toda a família do meu pai e da minha mãe se converteu. E esse meu tio sempre muito duro. Ele expulsou meu pai da casa dele uma vez. Mas ele via tanta verdade nas coisas que meu pai falava. E nós passamos por aquele processo. E ele chegou um dia em casa e falou assim: olha, viu tudo o que estava acontecendo. Ele viu a mobilização da igreja. Porque é lindo ver, sabe? E eu percebi isso, pastor Nili no lar, levar meu pai no médico, André passar a noite com ele. E as pessoas da nossa família começaram a ver isso. A igreja agindo. Esse meu tio chegou em mim e falou: Rodrigo, eu não posso. Eu já tenho 85 anos. Eu não consigo carregar seu pai. Eu não consigo passar uma noite com ele. Mas eu posso pagar uma cuidadora. Falei: amém. Muito obrigado, tio. Sabe, irmãos, a gente só percebe valor nessas coisas, e talvez Deus nos permite passar por algumas delas, para que nós possamos entender o quanto é valioso. Estávamos falando isso aqui ontem com um grupo de irmãos. Como é valioso você perceber alguém se importando com você. Alguém se importando com a sua casa, alguém se importando com a sua família. Nós, como igreja, nós temos que ser os primeiros a ter essa valorização dessas coisas. Sabe, nós não conhecíamos a situação do Elias. E outro dia nós fomos lá. E nós, como igreja, vamos ajudar esse irmão. Viu, Elias? Talvez a igreja não chegou até você ainda, mas nós vamos chegar. Nós precisamos andar juntos. E eu queria que agora nós pudéssemos ter um tempo. Nós ainda temos alguns minutos. E eu queria que nós orássemos. Temos uns 20 minutos ainda. Eu queria que nós orássemos sobre isso, sabe? Você, de uma maneira livre. O Marcelo vai colocar ali um cântico. E nós já tivemos aqui momentos assim maravilhosos, em que você pode orar com alguém, conversar com alguém, cumprimentar alguém. Às vezes nós chegamos aqui nesse lugar e já chegamos em cima da hora, e alguém aqui fala graça e paz, bom dia, bom almoço, você sai correndo. Então eu lhe convido a investir um pouco mais de tempo aqui nas pessoas. Aí você fala: mas puxa, isso é muito pouco. Tá bom, meu irmão. É melhor começar com pouco do que não começar com nada. Ah, eu nunca li a Bíblia, então agora eu vou começar lendo toda ela. Não, leia um versículo. Eu nunca consegui abraçar ninguém, então agora você vai ter 20 minutos. Tente abraçar 30 pessoas. Tente perguntar o nome de alguém. Tente conhecer a história de alguém. Nós tivemos agora ali uma classe de integração. Que coisa boa. Conhecer a história das pessoas. Ouvir a história das pessoas.
saber o nome das pessoas, conhecer a família das pessoas, andarmos mais juntos, crescermos juntos. De repente nós estamos mudando de nível. Nós precisamos mudar de nível, subir o nível. Se a nossa comunhão está nota 1, então eu quero te convidar hoje a nós nos esforçarmos para chegar em 2, para chegar em 3, para termos comunhão, né, José Luiz? Temos andado junto aí. Sabe, irmão, às vezes até isso a gente tem que mudar o nosso conceito. Todo profissional da igreja é ruim. Não, eu te provo que tem profissionais bons. Olha aqui. Tenho chamado o Zé Luiz para fazer algumas coisas comigo e tenho indicado ele a outras pessoas. E outro dia alguém falou assim, muito obrigado, porque olha, esse rapaz que você indicou salvou a minha vida. Olha, que benção. Na igreja tem profissionais maravilhosos, acredite. E glória a Deus por vocês, profissionais maravilhosos, que benção. Mas nós só conseguimos saber isso conhecendo, conversando com as pessoas. Vamos fazer isso? Você pode? Por favor, Marcelo. Então eu quero te convidar a ficar em pé. E nós, todos nós, agora são 11h40. Você tem até 11h55 para sair do seu lugar, orar com alguém, abraçar alguém, chorar com alguém, agradecer alguém, fazer o que você quiser fazer. Amém? Se mova.
Amém. Que bênção, né? Tá vendo como é bom? É tão bom que você não quer parar. Assente um pouquinho aí. Oh, glória. Vá sentando, vá sentando. Vá sentando aí. Eita benção. Vá sentando. Ninguém foi embora não, né? Não era para ir embora não. Ilma, tu és uma bênção, viu? Não te abracei, mas posso te abraçar. Glória a Deus, glória a Deus. Foi bom abraçar alguém aí? Não é bom, irmão? Não é bom? Deixa eu te contar um testemunho de agora. De agora. Olha só, você tem mais alguns minutinhos? São meio-dia. Só um pouquinho. Um irmão aqui falou para mim assim, falou, nós não podíamos ter um grupo, ou um mural, ou alguma coisa para as pessoas anunciarem o que elas fazem, os seus trabalhos, para que a gente possa saber e contratar aqui de dentro da igreja mesmo. Aí eu falei, olha que boa ideia. Aí eu cheguei ali no outro grupo, uma reunião de hombridade ali, improvisada. Aí os irmãos falaram, a gente não podia, tá vendo aqui, de repente eu faço o que ele precisa, ele faz o que eu preciso, e nós estamos não conseguindo vender um para o outro. A gente não podia ter aqui uma reunião de homens ou de mulheres para pensar nisso? Aí eu vou lhe falar e vou pedir aqui a permissão do nosso apóstolo e do nosso quase apóstolo, daqui a pouco. A gente não pode programar um workshop aqui na igreja? Né? Quem toparia? Num sábado à tarde assim, virmos aqui e cada um expor a sua profissão. Olha que coisa legal. E de repente, nós temos aqui alguém precisando de uma casa e temos um corretor.
Nós temos alguém aqui fazendo uma obra, precisando de um eletricista e temos um eletricista. Nós temos alguém precisando divulgar a sua empresa e temos ali uma gráfica. E para tudo isso a gente precisa comer, então nós temos ali quem traz pão para nós comer. E se você quiser doce, nós temos doce também que alguém vai trazer. Olha que benção. Glória a Deus. De repente tem alguém que vai falar, eu posso pintar tudo. E de repente tem alguém que fala, eu sou motorista. E olha que benção, irmãos. Vocês topam? Amém. Então nós vamos colocar Osvaldo e Márcia, nós precisamos pôr na agenda um workshop de profissões aqui na igreja, tá bom? Já vá preparando o seu stand. Olha só, em 20 minutos, irmãos, achamos uma necessidade e já está compartilhada. Podemos, pastor? Ó, o pastor disse que sim, então pode. Podemos, Samuel? Pode, então pode. Imagine se você for tomar café na casa de alguém e ficar lá 2 horas. Quanta coisa você vai descobrir. Não é bom? Imagine se você for na casa da Lúcia tomar um café lá. Quanta coisa você vai saber a respeito dela. Coisa boa. Vamos fazer isso? Foi bom esse tempinho? Então você está desafiado a não parar por aqui e avançar. E eu também. Todos nós. Tá bom? Muito bom.